Quem são os verdadeiros culpados, então, do caso Americanas, na sua avaliação? Olha, com certeza... O que você falaria para as milhares de pessoas que perderam muito dinheiro? Caso eles fiquem em pé e aconteçam como meus antigos aconteceram. Quais são esses negócios? Que áreas? O que são esses negócios? Quer dizer, essa é a sua grande aposta, o seu grande negócio atual? É uma das. Vende e vai buscar um que você... Eu, se fosse dono disso, gostaria de vender muito rápido. Muito rápido? Você acha que tudo vai quebrar? Acho. A audiência, porque a sua vida, a sua história é de muitos altos e muitos baixos. Qual que é a sua situação hoje? Não, hoje, baixos é a interpretação de quem está olhando de fora. Eu sou um empreendedor em série, né? Construí 12 minas de ouro e minério de ferro, não só no Brasil, mas no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, minha vida como empresário, criando ativos de bilhões de dólares, começa em 1980, né? Vai fazer 44 anos. Então, qualquer empresário tem altos e baixos. Essa minha fase do ano de 1980 até 2013, onde eu tinha alcançado aí essa sétima posição aí, enfim, com esse patrimônio, é resultado de 44 anos de trabalho, botando 12 unicórnios em pé. E na fase nova, onde veio todas as X, né, que eu abri o capital na Bolsa, a primeira empresa foi em 2005 ou 2006, né, que foi a MMX, depois veio a MPX de energia, a OGX de petróleo, e, enfim, nessa fase vieram os novos unicórnios que me catapultaram de 1 bilhão, que eu tinha no ano 2000, mais ou menos, aos 34, até 2013, né? Mas são projetos que, enfim, estão todos em pé, são legados de infraestruturas gigantes, de energia que servem o Brasil. Então, baixos para mim, com a crise, eu obviamente tive que reduzir a velocidade das minhas atividades e estou aí desde 2013 reengenhando, concebendo novos unicórnios. Pois é, mas você está falando da construção aí da sua trajetória, né? Sim. Que teve uma grande mudança, como você está falando, em 2012, começou ali junho de 2012. Junho de 2013. E aí, em 2013, assim, mudou radicalmente a sua vida, a começar porque você saiu daquele posto do 7º lugar. Claro. E está muito longe daquele posto que você viveu. Claro. Você não considera, mesmo assim, que teve momento baixo? Baixo, olha, acho que o homem que constrói projetos do tamanho que a gente construiu, né? O exemplo do Superporto do Açu é um porto para um país inteiro, né? É como o Roterdã dos trópicos. Então, ele serviu para mim, para meus projetos de mineração, mas hoje serve para a Petrobras, para a infraestrutura do pré-sal, servem 20, 30 multinacionais que estão lá, ocuparam áreas lá por causa da eficiência do porto, né? Então, no fundo, é um projeto de Estado. Então, esse é um legado gigante que está aí, que serve para o Brasil ser mais eficiente. É isso que eu sempre fiz, né? Isso fora os projetos de geração de energia no norte, no Ceará, no Maranhão. Enfim, foi o que a gente construiu aí nesses anos todos. Então, quando você criou projetos dessa envergadura, que estão em pé, gerando 20 mil empregos, eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E na época da crise, quando aconteceu o problema em uma empresa listada, o que acontece? Um problema de confiança de mercado, né? Ela faz, na verdade, todas as outras 4, 5 que também estavam listadas cair que nem um dominó, né? O efeito dominó, que é típico de quando você tem um problema de confiança no mercado, que foi o problema não de não ter achado petróleo, porque achamos petróleo. O que aconteceu, falando assim, para talvez... O brasileiro conhece muito a sua história, mas a gente é assistido por todo tipo de audiência, inclusive os mais jovens.
Você era presidente do Conselho de Administração. Qual que foi o erro ali? Os seus altos executivos não falavam transparente com você o que tinha, por exemplo, nas minas, o que tinha, o valor real do petróleo? O que aconteceu? Não, Minas não, né? Petróleo. Não, do petróleo. Porque, veja bem, todo o resto, geração de energia, mineração, o Minas Rio, os projetos de mineração de minério de ferro, todos são um sucesso retumbante no Brasil e estão aí gerando os 20 mil empregos que eu acabei de te falar, né? Estão aí em pé e estão funcionando. Na OGX, que foi o que causou a queda de tudo, foi no período que depois de você achar as reservas, você passa por um período de medir, fazer a engenharia dos reservatórios, ou seja, medir a potencial produtividade de quanto aquele campo vai produzir. E aí você fica num período de 2, 3 anos fazendo essas medições. E só no final que você sabe o que você tem, né? E aí eu acho que eu já falei várias vezes, eu era o presidente do conselho, né? Eu não era o geólogo-chefe, eu não era o engenheiro de reservatório, né? E a mesma coisa que aconteceu, talvez o exemplo das americanas é maravilhoso, porque um grupo de executivos decidiu... Eu não vendi minhas ações, né? Eu fiquei com elas. Entre o IPO em 2008 e 2013, eu podia ter vendido meus 15 bilhões de dólares de ações que eu tinha no OGX. Eu não o fiz, porque sempre me era dito que eu tinha 10 vezes mais petróleo do que a gente tinha lá definido até aquela época. Então eram os executivos que falavam para você esses valores. Claro. Você tem essa caixa preta, como no caso da contabilidade, né? Você, infelizmente, quando algum grupo de pessoas se junta para arquitetar algo errado, algo que, né? Você citou um dos casos recentes de maior fraude corporativa do Brasil. Isso quem está falando são os próprios bancos credores, que é o caso Americanas. Quem são os verdadeiros culpados, então, do caso Americanas, na sua avaliação? Olha, com certeza os executivos que mantiveram essa caixa preta, porque quem está no conselho, como eu tinha várias empresas, 5, né? Eu tinha um patrimônio, enfim, tinha tudo que eu tinha. Só para lembrar, as 5 empresas estavam listadas no Novo Mercado. O Novo Mercado é um mercado que você tem a CVM como xerife, né, que está lá te auditando, e você é obrigado a ter, a maioria dos seus conselheiros tem que ser independente. Você tem que ter auditorias independentes. Enfim, tem tudo um arcabouço de auditorias ali que deixa você, como acionista principal, confortável, né? E a melhor maneira de explicar tudo isso, eu fiquei com minhas ações, eu não vendi. Então, muita gente ganhou muito dinheiro entre 2008 e 2013, quando começou a crise, né? Porque você compra e vende. Até os investidores do IPO, que foram para o IPO, ganharam 6 vezes o seu capital, né? Então, se ganhou muito dinheiro. E na fase final da crise, eu e muitos acionistas minoritários perdemos o nosso patrimônio. Isso que eu queria que você falasse. O que você falaria para as milhares de pessoas que perderam muito dinheiro ou até perderam tudo com as ações da OGX? Já falei várias vezes, eu perdi também, né? E eu gosto sempre de lembrar que uma empresa de petróleo, no próprio prospectus que você faz para levantar o capital, que a gente levantou 5 bilhões de dólares na Bolsa com um plano de negócio. Mas as primeiras 10, 20 páginas tem um disclosure, né? Você tem que informar sobre os riscos do negócio. E lá está escrito 70 vezes que petróleo, quer dizer, a indústria do petróleo tem o risco de eventualmente não dar resultado. Então, o acionista que compra uma ação de petróleo, você não está comprando um imóvel que está alugado, que tem um recebível, né? Foi uma empresa que ia prospectar para petróleo, mas que queria dizer que eventualmente você não ia achar nada. A gente ia levantar os 5 bilhões de dólares e não achar nada. É possível.
a essência do negócio é esse. É como se você levantasse 5 bilhões de dólares para fazer pesquisa, né? É a mesma coisa. O importante é que tem esse disclosure lá no início. E todo acionista tinha que... o que aconteceu? Como eu criei tantos ativos bilionários, vamos só voltar um pouquinho da OGX. Na MMX, eu vendi o ativo por 5 bilhões e meio para a Anglo American, 5 bilhões e meio de dólares, que foi 100% distribuído para todos os acionistas. Então, as pessoas ganharam muito dinheiro comigo. Ao longo desses anos. Ao longo desses anos. Claro que foi publicizado isso, né? Todo mundo sabia disso. Né? Claro. Então, a minha história de sucesso de ter colocado esse projeto todo em pé é real. Tanto que as pessoas sabem a minha capacidade de criar projetos diferenciados, né? Extremamente lucrativos, diferenciados. Projetos que você, inclusive, já definiu como projetos do zero, projetos do nada. Eu sempre fiz tudo do zero. Então, por que me entusiasmou no petróleo? Me entusiasmou porque quando o Brasil começou a anunciar em 2006, né? Foi 2006, eu acho, o pré-sal, não se sabia direito que o pré-sal ia ser tão eficiente, tão grande, né? Mas se sabia que eram volumes muito grandes de petróleo potencial. Lá em 2006, mesmo 2008, quando teve o leilão, que eu participei, e o governo tirou os blocos do pré-sal, e mesmo assim a gente continuou e ganhou blocos do pós-sal, né? Mesmo assim a gente fez avaliação em cima daquilo e o dinheiro aí era para ser gasto no pós-sal. E obviamente dos 5 bilhões de dólares, o que a gente devia ter feito como empresa hoje, né? É fácil você olhar no retrovisor, mas o que devia ter feito? A administração, os executivos deviam ter feito. Gastasse 2 bilhões de dólares, que é sempre muito dinheiro, na pesquisa, você identificava, poxa, peraí, é possível que esses campos não sejam tão grandes e não tenham tanta produtividade. Guarda os 3 bilhões de dólares e participa dos próximos leilões da ANP, que houveram vários, né? Tanto que Libra, que foi privatizado em 2015, um super campo de Libra, com 15 bilhões de barris contidos, pré-sal, um ativo extraordinário. Assim, coisas do Brasil que hoje a gente sabe que o custo de extração é 3 dólares por barril. Quer dizer, é um desses ativos, dessas riquezas do Brasil que, né? E essa era a minha visão lá atrás. Eu contratei os melhores executivos na época para isso, oriundos da Petrobras, né? E eu gosto de frisar isso também. Pagando muito. Sim, pagando salários. Exata. Salários e bônus, tá? De 40 milhões de dólares durante 5 anos. Para cada um dos 5, no fundo tinha umas 15 pessoas envolvidas nesses pacotes de compensação, que eram ações não da companhia, mas de Eike Batista. Então, para que eles recebessem no final do ano, cada um deles, os 5 mais importantes, 40 milhões, eles tinham que me mostrar coisas positivas, né? Senão eu não ia abrir o meu bolso para ceder seu cofre, 40 milhões de dólares. Eu vou voltar ao início do programa. Como é que está a sua situação hoje? Os seus bens estão bloqueados? Como é que você vive? Sim, não, eu vendo serviço de consultoria, eu estou aí, enfim, engenheirando e trabalhando em vários unicórnios, onde eu tenho uma opção de ficar até com 70% de ativos, caso eles fiquem em pé e aconteçam como meus antigos aconteceram. Quais são esses negócios? Que áreas? O que são esses negócios? São ativos na área de mineração também, onde eu sempre fui muito bom, né? Eu sempre continuei buscando ativos diferenciados em mineração, mas o mais importante que eu estou mexendo hoje é em biotecnologia, é uma super cana que chega dependendo de onde você vai plantar, né, do terroir, né, do Brasil, a produzir 2 a 3 vezes mais etanol por hectare e de 7 a 12 vezes mais biomassa. Então, uma planta, cana, que foi desenvolvida aí pelos pesquisadores donos desse ativo desde 2011, quer dizer, vai fazer 13 anos agora, né? Esse pessoal comprou o germoplasma de todos os institutos de pesquisa brasileiros, o americano, o francês e mais o de Barbados, lá no Caribe,
E aí ficaram usando o processo convencional de genética, fazendo cruzamentos de 300 mil espécies por ano, chegaram a 12 canas que são mais resistentes à seca, a pragas, enfim. E daí você tem hoje, existem 12 super canas que vão ajudar o Brasil a fazer uma revolução na produtividade do setor de etanol, que é o mais importante. Quer dizer, essa é a sua grande aposta, o seu grande negócio atual? É uma das. É uma delas. Tem outras também. Sim. Eu escuto falar um monte de coisas suas. Do cimento, o cimento eu vou bem simples. Se você olhar na East London, na faculdade de East London, eles desenvolveram um concreto usando a biomassa de cana. Então, não é meu, é uma patente deles. É só a maneira de... Olha, a biomassa da nossa cana tem vários usos diferentes. Não deve se queimá-la só para gerar energia. Porque para gerar energia, ela só vale $20, ok? Só que ela serve para você fazer uma espécie de concreto, tijolos, né, misturando com outros resinas minerais. Você cria uma cola para fazer esses tijolos, né, com a matéria-prima, não de cimento, mas de biomassa de cana. Então tem usos muito mais nobres que você queimar ela para gerar a sua energia. Que da onde que vem toda essa... É uma curiosidade exacerbada que você tem, porque, por exemplo, só desses dois negócios que você está falando, esses negócios atuais, são negócios que já lançaram, que já estão fazendo, já estão estudando. Como é que você chegou a eles? Mas eu quero que você conte para a gente uma característica sua, assim, do seu ser de fazer, do seu homem de negócio. É uma curiosidade exacerbada que você sempre teve? Sim, mas peraí, mas é curiosidade com profundo conhecimento, né? Porque eu diria para você, eu sou um fetichista de máquina que busca em máquinas, processos ou ciência uma eficiência diferenciada no que eu vou fazer. Tanto que minha provocação para o empresariado poxa, se você tem um negócio que ganha 3, 4, 5, 10%, 20% ao ano, vende e vai buscar um que você possa ganhar mais de 50% de taxa de retorno, né? E que tenha ganhos exponenciais. Então, eu vou te dar um exemplo. Como é que eu faço a mesma coisa? O que o Elon Musk faz? O Elon Musk, ele tem um profundo conhecimento de materiais, né? E é um exímio engenheiro. Ele sempre gostou muito de coisas espaciais, né? Foguetes. Ele enxergava que a NASA, toda vez que lançava um satélite no ar, jogava os motores fora, né? Ele falou, bom, se eu conseguir recuperar isso, fez os cálculos dele, avaliou as possibilidades técnicas e concluiu que ele poderia colocar 1 quilo no espaço 10 vezes mais barato do que a NASA, né? Então você vê, você larga de um cálculo matemático. Não me convide para entrar o que está todo mundo fazendo aí, ganhando 3, 4 margens com 5 concorrentes. Para quê? Vá buscar na ciência, no conhecimento, coisas que são disruptivos. Então, por que eu falo da cana? A cana, a ruptura é na genética, né? E você, quando acerta na genética, você cria uma espécie diferente, muito mais produtiva. E o ganho está ali. E o bom empresário tem que fazer isso. Ele tem que caçar esses unicórnios estupidamente produtivos, né? Então, quando a gente fala dos nossos portos, que é infraestrutura, por que a Petrobras, a Vale, 30 multinacionais se renderam à Sul? Porque é o mais eficiente, é o mais barato por tonelada movimentada. Deixa eu pegar um gancho aqui de um ícone do empresariado global que sempre é citado nas conversas, que é Elon Musk. Sim. Você tinha um poder tão grande, muito por conta dessa lista aí de você ter chegado entre os 10 homens mais ricos do mundo, que poucas pessoas, eu imagino, têm conhecimento, mas, inclusive, no passado, quando Elon Musk esteve no Brasil, ele foi num churrasco
na sua casa, né? Sim. Como é que era? Como é que foi esse churrasco em primeiro lugar? Não, um executivo meu foi procurado por acho que um assistente, uma secretária dele, e ele, tô indo para o Brasil, que eu acho que ele tinha um primo aqui. Ele tem um parente no Brasil, e ele vinha visitar ele, que queria me visitar. Ele queria te visitar? Né? Ele queria me encontrar. E eu fiz um churrasco na minha casa para ele. E aí ele me contou essa história aí na época do terceiro foguete dele que tinha explodido, né? E que se o quarto explodisse, ele ia parar, né? Teria que parar. Ele tinha os últimos 30 milhões de dólares que ele decidiu investir metade. Metade na Tesla, em vez de botar os 30 num negócio só, ou no foguete, ou na Tesla, ele pegou os 30 e dividiu em 2, né? Que é a cultura do empresário que acreditava muito no que estava fazendo, porque enxergava a eficiência do que ele ia fazer se tudo funcionasse. Né? Sim. E nessa época você era 10, 15 vezes mais rico do que Elon Musk nesse período, né? Sim. E hoje essa lista dos 10 homens mais ricos, boa parte é composta por homens do setor de tecnologia, né? A gente está falando de Jeff Bezos, Bill Gates, tem o da LVMH, né? O francês lá, o Bernard. Mas o Elon Musk é industrial, né? O Elon Musk é industrial. Tem tecnologia. Tem Tesla, mas tem tecnologia. É um mix, exatamente. É um mix de tudo. Mas tem Jeff Bezos, tem Bill Gates, tem Mark Zuckerberg. Mas esse é muito mais software. Por exemplo, os últimos novos, que é o Elon Musk e a NVIDIA, do Jensen lá. Isso. NVIDIA é super novo. Mas isso é industrial, né? É chips. Aquilo ali são fábricas gigantescas. Aquilo é produção de coisa do mundo real. É hardware. Vendo essa lista agora, com todos eles, setor de tecnologia é um que você investiria ou não? Não, porque não é meu forte, mas em biotecnologia, sim. Né? Biotecnologia, absolutamente. E o que o Brasil é forte? O Brasil tem riquezas naturais diferenciadas e tem ativos muito bons ainda que o mundo vai precisar, né? Até esse mundo novo aí, o mundo elétrico, vai precisar de terras raras, enfim, cobre, esses metais do mundo do futuro aí, do mundo eficiente elétrico. O mundo automotivo vai ser todo elétrico, na sua avaliação? Não 100%, porque não existe... Aí, de novo, eu tenho um profundo conhecimento das riquezas do planeta. Então, é o seguinte, não teria cobre suficiente para todos os veículos que se movem serem elétricos. Não teria. Então, com certeza, o hidrogênio vai fazer parte desse mundo, né? Porque aí é outra molécula, né? O carro elétrico é o elétron, né? O sistema mais barato hoje de você gerar energia é o solar, né? Solar com baterias e o mundo elétrico de veículos, carros, motos, caminhões, enfim. Mas você não consegue eletrificar o planeta inteiro, impossível. Você vai ter que ter o hidrogênio líquido para botar nos motores a combustão normal, que funciona com pistão, entendeu? Tá, agora eu falei do setor aí automotivo, falei do setor de tecnologia e o setor de varejo. Você falou do caso Americanas, né? Que tem muita similaridade com o seu caso. Setor de varejo, você não entraria no Brasil? Jamais. Impossível você concorrer com o Mercado Livre, que criou uma base do zero, com a tecnologia, com plataformas, né, de logística fantásticas e realmente oferece um serviço ótimo, padrão Amazon, né? O segundo é Amazon. E hoje eu acho que, por exemplo, para mim a Magazine Luiza pegou o último trem para Bagdá quando ela fez a parceria com a AliExpress, né? Então, essa turma vai dominar isso, porque eles trazem satisfação absoluta, preço bom e uma eficiência estúpida, dificílimo. O que vai acontecer com as varejistas brasileiras? Você citou a Magazine Luiza, tem Casas Bahia, essas grandes varejistas. Eu, se fosse dono disso, gostaria de vender muito rápido. Muito rápido? Você acha que tudo vai quebrar? Acho. O varejo nacional, então, quebra e ficam esses grandes aí, Mercado Livre, Amazon... Não aquele pequeno varejo local, o Brasil é muito grande, né?
temos o quê? 5 mil municípios? 5 mil... Pouco mais de 5 mil, né? Tem cidades de 10 mil habitantes, ali, aquele pequeno negócio, essas coisas sim, mas nesse nível, mesmo nessas pequenas cidades, o serviço do Mercado Livre chega hoje, né? Eu sei que eu conheço entregadores que ganham bom dinheiro entregando produtos para o Mercado Livre em cidades menores. Então, é difícil ter tanta eficiência. Você sabe como? Porque você vai conversando com as pessoas, como é que é a sua pesquisa aí? Eu falei muito de curiosidade que você tem, né? Que você vai atrás da ciência, de ideias no planeta. Mas como é que é a sua pesquisa? Você gosta de conversar com as pessoas? Não, cara, o que é que eu faço? Eu busco sempre eu leio muito material que me ajuda a ficar atualizado. Por exemplo, quais são as baterias para carros elétricos mais eficientes do planeta? Quanto é que é o quilômetro rodado com um caminhão elétrico, um caminhão a diesel? Então eu faço sempre essas comparações e eu vou no detalhe do número. Por isso que eu volto. As pessoas não fazem essa matemática elementar. Vou abrir uma loja. Quanta gente no Brasil... Lá no meu bairro, no Jardim Botânico, abriram a quarta pizzaria. Tem três no quarteirão. O cara não deu a volta no quarteirão para ver que tem 3 pizzarias em volta. E não é a fórmula da vovó dele lá, da pizza dele, que vai ser o sucesso. Você concorda? Exato. Estude mais, né? E tudo que não tiver eficiência, olhe em volta para ver quem vai te quebrar. Eu vou te dar um exemplo, coisa que você observa. Nós já estamos vendo a Ford no Brasil lentamente não se interessando mais pelo país, né? Como montadora. Você vê, ela acabou saindo dos automóveis. Né? Mantém um centro de pesquisa, né? Sim, eu acho que tem caminhões também, né? Não sei, alguns veículos, né? Picapes, né? Mas você vê, a Caoa, a Caoa cresceu. A Caoa cresceu com a Ford, né? Ela é essencialmente um grupo que tinha concessionárias Ford, né? Eles foram brilhantes em fazer parcerias com a Hyundai, foi brilhante, né? Você vê, eles entenderam que tinha que ir para outros caminhos. Sim. O que eu falo, minha provocação, olha, cuidado para ver quem está chegando aí que não vai fechar.